Meus irmãos, coincidentemente ontem nós ouvimos lá na casa de recuperação o reverendo Amauri falando sobre esse texto. E esse texto Deus colocou no meu coração também durante a semana. E eu preparei uma mensagem, Marcos capítulo 5, para falar um pouco sobre pessoas que querem Jesus e pessoas que não querem Jesus. Pessoas que querem a companhia de Cristo e pessoas que repelem, não querem saber de Jesus nas suas vidas. Então lá em Marcos capítulo 5, a partir do versículo 14, na verdade a metade do versículo 14 em diante, né? Quando fala que os gerazenos rejeitam a Jesus. A Bíblia diz assim: então saiu o povo para ver o que sucedera. O que havia acontecido é isso que eu contei para as crianças. Então o homem tomado de espíritos malignos, que vivia em situações precárias, que era extremamente violento, que vivia e morava permanentemente em um cemitério, que se feria com pedras, que blasfemava, que investia contra as pessoas. De repente então o Senhor Jesus entra na vida desse homem e o Senhor o liberta. O Senhor então, como os demônios que nele estavam disseram que eles eram uma legião, o Senhor o liberta daqueles demônios. Esses demônios se retiram então para os porcos, como o texto vai nos dizer. E a partir do versículo 14, a metade para frente do versículo 14, a Bíblia narra o seguinte: então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Vamos orar. Pai Celestial, neste momento de culto, onde a tua igreja está reunida, um pouco do povo do Senhor reunido neste local, nós clamamos, Pai, que a tua palavra, nós clamamos, Pai, que a presença bendita do Senhor Jesus, o mesmo que salvou este homem naquela época, é o que está aqui hoje. E nós clamamos que esta presença bendita também transforme as nossas vidas, que nos guie, Pai, em toda a verdade, e que nos dê a esperança da vida eterna e a esperança da vida aqui com o Senhor também. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, eu quero chamar a atenção aqui para 2 versículos desse texto. Quero que vocês prestem atenção em 2 versículos, que é o versículo de número 17 e o versículo de número 18 do texto que nós lemos. O versículo 17 diz assim: e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. De um lado nós temos os gadarenos, que disseram a Jesus: vai embora daqui, não queremos o Senhor conosco, retire-se do nosso meio, não quero a presença de Jesus. Esse é um grupo, estes são os gadarenos. Mas no versículo 18, a Bíblia diz assim: ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Então, de um lado nós temos pessoas que não querem a presença de Jesus,
E de outro lado nós temos alguém que suplica a presença de Jesus. E na verdade nós todos nós, estamos inseridos em um desses dois grupos, de pessoas que não querem se livrar de Cristo, não querem Jesus na sua vida. Talvez eles não sejam tão agressivos e violentos como esse pessoal aqui da terra dos Gerazenos. Talvez eles não sejam tão mal educados como eles. Mas todas as vezes que nós rejeitamos a palavra do Senhor, todas as vezes que nós escolhemos o mundo em vez de Cristo, todas as vezes que dizemos não à ação poderosa do Espírito da nossa vida, nós nos encaixamos nesse grupo e dizemos: Senhor, não queremos que reine sobre nós. Senhor, não queremos a presença do Senhor no nosso meio, não me incomode, me deixe como estou. Então nós o rejeitamos. Mas há um outro também que quer estar com Jesus, e ele entrega a sua vida inteiramente nas mãos do Senhor, o nosso Deus. Meu irmão, minha irmã, nós que estamos aqui hoje, você que está conosco nesta noite, a questão é: o que está no seu coração? Qual é a sua ambição? O que você anseia? Você anseia ser santo? Você anseia a santidade? Ou você anseia tirar o máximo de proveito, sugar o máximo desta vida? Qual é a sua ambição? O que você deseja? Porque o que está no nosso coração de fato falará. Se nós estamos no grupo daqueles que dizem a Jesus: Senhor, eu não quero que o Senhor continue no nosso meio. Ou estaremos no grupo daqueles que disseram, daquele que disse: Senhor, por favor, eu te imploro que me deixe ficar com o Senhor. Meus irmãos, isso é importante para nós. Será que nós somos aqueles que pretendem uma reconciliação com Cristo? Que pretendem então ser perdoados dos seus pecados e estar com Jesus? Porque tão certo como você e eu, nós estamos aqui nesta noite, tão certo que como você pode se apertar aí e ver que você está aqui neste lugar, não tem outro grupo. Não há neutralidade. Não há uma terceira opção. Ou você rejeita Cristo, ou você implora pela presença de Cristo. E nesta noite eu quero falar um pouquinho sobre esse texto com você. E alguns desejam que Cristo se retire. O versículo 15, esses homens aqui, eles estavam cientes de que alguma coisa havia acontecido ali. Se nós pegarmos a palavra do Senhor, aqui o contexto, a partir do capítulo 5, versículo 1, Jesus então chega àquela terra e quem vai de encontro a Jesus é um endemoniado. Ele é recebido por este homem, possesso de uma legião de espíritos malignos. Lembrando que uma legião romana era composta de mais ou menos 5.000 soldados. Essa era a composição de uma legião de soldados romanos. E o texto bíblico fala que esse homem estava possuído, havia em seu corpo, na sua vida, em sua alma, 5.000 ou uma legião de demônios o atormentando noite e dia, a tal ponto que este homem está desesperado, sem família. Ele anda gritando, blasfemando, nu pelo cemitério. Ele não tem paz, ele se corta em agonia profunda. Ele está então totalmente desesperado. E o texto diz que ninguém podia subjugá-lo. Ninguém podia com este homem. Tentaram controlá-lo. Colocaram algemas nele. O amarraram. Mas Marcos nos relata nesse texto que nada o segurou. Nada. Então toda aquela terra já conhecia a fama deste homem. Talvez
dissessem: o louco que mora no cemitério. Me lembro quando eu criança, no Paraná, a gente sempre morou em cidade pequena. E na cidade nós conhecíamos todos os loucos. Então, cidade pequena já viu, né? Tinha todos os loucos, nós conhecíamos a todos. E eu era daquele menino, né, que ficava mexendo com o louco. Eu acho que era mais louco que o louco, né? Mas eu era daquele menino que ficava mexendo com o louco, para ele correr atrás da gente. Então, certamente, todo mundo conhecia esse homem. Todo mundo conhecia. Quem sabe, nós fazemos aqui essas conjecturas, né? Quem sabe eles pudessem dizer: ninguém consegue ajudar o fulano. Já tentamos de tudo, não há mais jeito. E talvez há pessoas que a gente coloca nessa conta, né? Ninguém dá mais jeito. Mas ele se encontrou com Jesus. A Bíblia fala que esse homem então se encontra com Jesus. Aquilo que ninguém pôde fazer, aquilo que não havia esperança, em pouco tempo que se encontra com Jesus, algo maravilhoso acontece, porque o Senhor começa a limpar a vida daquele homem, começa a libertar a vida daquele homem. E as Escrituras Sagradas nos falam que Jesus imediatamente retira daquele homem os espíritos que o atormentavam. E agora aquele homem encontra vida, aquele homem encontra alegria, aquele homem encontra restauração, aquele homem encontra perdão, paz, reconciliação. Então, quando os moradores daquela terra, o povo daquela terra, diz o versículo de número 14, né? Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Olha, lembra o louco do cemitério? Lembra do louco do cemitério? Uma coisa incrível aconteceu com ele. E o povo corre para lá. E o versículo 14, na segunda parte dele, diz assim: então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião. Agora ele estava assentado, vestido e em perfeito juízo. Amém. É assim que Deus faz com um homem e com uma mulher. Talvez não situações semelhantes a desse homem, mas em toda situação é isso que Deus faz quando Ele entra na vida de uma pessoa. E o texto fala que eles temeram. Meus irmãos, todos estão conscientes da presença de Jesus. Eu acho isso impressionante. Esses homens tinham consciência do que aconteceu, tinham consciência de que houve uma visitação divina, de que Deus visitou o endemoniado. E muita gente também tem consciência da presença de Deus, seja através de outros, seja através da sua própria vida, que em momentos de enfermidade, em momentos de aflição, em momentos de provação, eles então puderam até ser abençoados e puderam então ser beneficiados pela bênção do Senhor. Mas mesmo nesse temor, e o texto diz lá no finalzinho do versículo 15, e temeram. Esses homens reconheceram a visitação divina, temeram essa visitação divina, mas não quiseram ficar com o Salvador. O repeliram. E quem sabe quantos de nós, nesta noite, temos a consciência da visitação divina. Sabemos que Deus é verdadeiro, sabemos que o seu Cristo é o Salvador. Sabemos que Deus tem transformado a vida de pessoas, talvez do nosso lado. Quem sabe esposos têm visto que a vida das suas esposas foram transformadas, foi tocada. Quem sabe pais têm visto a vida dos seus filhos serem transformadas, tocadas. Filhos têm visto a vida dos seus pais serem transformadas. Vizinhos, amigos. E percebem uma visitação divina. Quem sabe pessoas que vêm à igreja e percebem uma visitação divina e temem, mas não querem Jesus. E dizem para Jesus: agora não, eu não quero o Senhor no meu meio, eu não quero o Senhor por aqui. Irmãos, a palavra do Senhor fala que esse temor que veio no coração desses homens, por causa desse milagre, também
foi um temor que veio ao coração dos discípulos no capítulo 4 de Marcos, no versículo 41, quando os discípulos então estão no mar, eles estão atravessando ali um canal do mar, e vem uma tempestade, e eles então se veem chacoalhados pelas ondas, e o versículo 41 diz assim: e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quando eles viram a visitação divina, o mar se acalmando, eles ficaram temerosos, assim como esses gerazenos da terra ali de Gadara. Lá no capítulo 9 de Marcos, versículo 6, observem que quando o Senhor Jesus leva alguns dos seus discípulos ao monte, e ali o Senhor Jesus se transfigura, ele se enche de luz, eles têm uma visão divina, uma visitação de Deus acontece naquele lugar, e as Escrituras Sagradas dizem, em Marcos capítulo 9, versículo 6, pois não sabia o que dizer, por estarem eles aterrados, o coração deles se enche de temor. Então essas pessoas, tanto os discípulos, quanto aqueles moradores de Gadara, sabia que ali houve uma visitação. E quantos de nós podemos observar isto nos nossos dias também? Podemos saber que houve uma visitação de Deus na vida de pessoas, em situações na nossa vida, mas quando então nós somos convidados, nós somos chamados para servir ao Senhor, o acompanhar, nós dizemos: Senhor, se retire do nosso meio, porque eu não quero a presença do Senhor agora. Agora não, vai dizer alguns, agora não. Ainda é cedo para mim. Ainda há coisas que eu preciso fazer. Talvez não verbalizemos isso nessas palavras, mas as nossas atitudes deixam claro que, apesar do temor que enche o nosso coração, é em saber que aquilo é verdade. É verdade. Este Cristo transforma. Ele é a verdade. Mas agora não. Para mim, agora não. Irmãos, o inimigo das nossas almas, o diabo, ele está consciente disso. Ele sabe que mesmo quando um coração se enche de temor pela visitação de Deus, de alguma forma, ele está consciente e ele encoraja a pessoa a isso mesmo. E ele tenta persuadir a sua vítima de que esse poder, essa visitação é prejudicial. Não é benéfica, é prejudicial. Quem sabe aqueles homens ali daquela cidade, daquele local, pudessem pensar: olha o que aconteceu, e eles conseguiam ver talvez apenas uma perda. Porque talvez eles não consigam ver aquele homem agora recobrado o juízo. Aquele homem diferente, cuja expressão, que era uma expressão demoníaca, agora há uma expressão de paz em seu rosto. Eles não conseguem ver isso. Talvez a sua atenção é que esse poder é maligno, é prejudicial, porque eles só veem a perda dos porcos e não veem o ganho de uma vida. E quem sabe Satanás consiga sussurrar em alguns ouvidos que o poder, essa visitação, ela é prejudicial. Ela vai tirar de você. Ela vai tirar amigos da sua vida. Ela vai tirar de você, talvez Satanás, ele sussurre isso, para que acreditemos, para que acreditemos, que vai tirar de você prazeres que hoje você preza demais. Coisas que hoje você preza muito. E ele vai dizer: é perda, não é bom. Somente aqueles que não têm juízo aceitam esse convite de Jesus. Somente aqueles que estão loucos, sem razão. Somente os fracos aceitam esse convite de transformação.
Mas o texto diz o contrário, meus irmãos. Satanás sopra dizendo: você vai perder o controle da sua vida. Você não vai conseguir mais mandar em você mesmo. Você não vai conseguir mais dizer o que é bom para você. Só que a Bíblia diz o contrário, que aquele homem era louco sem Jesus. Era um louco. Mas agora ele está perfeitamente, com o seu juízo perfeito. O texto diz lá no versículo 15, e que ele está, no final do versículo, ele está assentado, vestido e em perfeito juízo. Mas Satanás tenta convencer que aqueles que aceitam a Cristo é que estão com seus juízos comprometidos. Irmãos, não devemos prestar atenção nas sugestões do diabo. Não devemos. O poder de Deus é para o nosso bem, porque Ele vem com amor eterno. O poder de Deus é inescrutável. A palavra de Deus nos diz lá no capítulo 4, o versículo 39 de Marcos, dizendo assim: Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro, e eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E o poder de Deus, que causou assombro e temor, acalmou a tempestade. O poder de Deus restaura a ordem ao caos. Aquele rapaz que estava transtornado, agora está aqui sentado em perfeito juízo. O poder de Deus, ele é onipotente. Porque lá na transfiguração, quando o Senhor então, diante dos discípulos, se torna luz, eles podem ver o poder assombroso de Deus. Meus irmãos, quando o pecador está diante de Jesus, talvez o que mais amedrontou aqueles gadarenos, aqueles gerazenos, tanto faz uma palavra ou outra, eles, então, talvez o maior medo que causou em seus corações foi seu próprio senso de culpa. Isso é muito interessante, porque eu posso falar de uma experiência da minha própria vida. Eu, na minha adolescência e num pedaço da minha juventude, eu ainda não conhecia o Senhor Jesus. E eu me lembro que uma das coisas que eu menos gostava é passar algum tempo com crente. Eu não gostava. Eu não gostava de conversar com crente. Não gostava. Isso porque minha mãe era crente. Por quê? Porque quando eles conversavam comigo, realçava o meu pecado. Me incomodava. E é assim. E é desse jeito. E é isso que acontece. O que mais amedronta aqueles homens não é tanto o milagre que Jesus fez, mas é estar cara a cara com Cristo. E quando a feiura está frente a frente com a beleza, a sua feiura é destacada. É assim que acontece. Quando a falsidade está diante da verdade, ela é desmascarada. Quando um homem pecador está diante de um homem de Deus, ele não se sente à vontade. Porque coisas são desmascaradas. Coisas vêm à tona que nós não queremos que venha. Senso de culpa começa a tomar conta de nós. E nós sabemos que o que ele está dizendo é verdade, mas nós não queremos. Então, quando nós estamos diante de Jesus, a nossa vida então vem à tona. E nós não suportamos o nosso próprio senso de culpa. Isso aconteceu com aqueles homens. E hoje em dia não é diferente. Homens e mulheres, eles estão tentando se livrar de Cristo através de vários meios, de vários métodos. E o homem é criativo.
E pessoas, quando começam a ouvir um sermão e elas percebem que a verdade naquilo que está sendo dito, e que elas estão vivendo um erro, elas estão vivendo uma ilusão, elas se sentem horrorizadas, envergonhadas, e elas sabem que só existe um destino para elas, mas elas tentam imediatamente sufocar esta voz, imediatamente. É como a semente que é lançada no meio de espinhos. E essa semente brota. E essa semente então parece que vai dar alguma coisa. E nós podemos dizer que são pessoas que percebem que o Evangelho tem razão. De que quando Cristo fala sobre pecado, Ele tem razão. De que quando Cristo fala que nós iremos para o inferno, se não nos reconciliarmos com Ele, Ele tem razão, e nós sabemos disso, mas os cuidados deste mundo sufocam. E ela então se enche de desculpas para dizerem a Jesus: eu não quero o Senhor comigo, agora não, se retire daqui, me deixe quieto, me deixe sozinho, me deixe comigo mesmo. Irmãos, talvez uma das coisas que nós precisamos entender, que pessoas têm cada vez mais rejeitado, mesmo dentro das igrejas, essa presença do Senhor Jesus. E elas não percebem que mesmo quando coisas doloridas vêm à tona, e o Senhor começa a mostrar algo, não é para o nosso mal, como Satanás quer nos convencer, mas é para o nosso bem, para que nós compreendamos que Ele quer transformar a nossa vida, transformar a nossa história. E os gadarenos ali sabiam que Cristo mudaria as suas vidas completamente, eles sabiam disso, né? Eles sabiam que Cristo, assim como fez com o endemoniado, controlaria a vida deles também, dominaria a vida deles também, governaria as suas vidas, se tornaria Senhor e Mestre deles. Porque Jesus, nós podemos usar essa palavra aqui, transformou e domesticou aquele selvagem. Isso só pode acontecer pela graça. Nenhum poder deste mundo poderia ter feito isso. Então pessoas sabem que elas terão que renunciar certas coisas para sempre. Para sempre. Pessoas sabem que a sua vida passará por uma revolução, porque ela viu isso acontecer com o seu vizinho, ela viu isso acontecer com o seu amigo, com o seu parente, com o seu pai, com a sua mãe, com o seu filho, com o seu esposo, esposa. Ela viu isso acontecer e ela diz: isso vai acontecer comigo se eu permitir, e eu não quero. E eu não quero. Então, elas não querem que nada seja removido das suas vidas, coisas que elas gostam, para ser colocadas coisas que hoje elas não gostam. O quê? Eu? Ter que ir à igreja? Ter que ficar orando? Eu? Ter que ler a Bíblia? E fazer isso que os crentes fazem? Não. Mas no fundo do coração sabem que o Evangelho tem razão. Então os gadarenos estavam cegos ao fato de que Cristo podia fazer por eles o que já tinha feito por aquele endemoniado: transformar a sua vida. Transformar. Irmãos, o versículo 18, voltando aqui ao capítulo 15, nós temos de um lado essa história de que os gadarenos disseram no versículo 17, entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Mas nós temos no versículo 18, aqueles que desejam que Cristo permaneça com eles. E o versículo 18 diz assim: ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Há um contraste marcante no texto. Agora há uma outra direção que o texto toma. E existe hoje em dia muita gente imaginando que elas são muito mais inteligentes, porque elas controlam a sua própria vida, e elas acham que o desejo por Deus é loucura,
elas acham que isto é fanatismo, mas o texto fala o contrário, que aquele homem, outrora sim, estava louco, lunático, fanático, mas agora está no seu juízo perfeito. Então, enquanto ele estava louco, ele odiou a Jesus e quis se livrar dele. Mas agora que ele está são, em seu perfeito juízo, ele deseja permanecer com Cristo. Ele deseja a presença do Senhor Jesus. Meus irmãos, por causa do senso de gratidão a Cristo e o seu desejo de expressá-lo, aquele homem disse a Jesus: deixa eu ir contigo, eu preciso do Senhor, eu preciso da tua companhia. Agora imagina você, um homem durante tantos anos, atormentado por espíritos malignos, um homem durante tantos anos, com o seu juízo totalmente deformado, se machucando, gritando e andando nu pelo cemitério, e agora este homem é restaurado, os seus demônios são expulsos, e a sua vida agora está em plenitude. Ele sente pela primeira vez uma alegria percorrer a sua alma, uma paz no seu interior. E agora ele pode pensar, quando Jesus Cristo está entrando naquele barco, e ele talvez ali como novo convertido, como novo na fé, ele pudesse pensar com ele: o Senhor está indo embora, e agora? E se esses demônios voltarem? E se tudo acontecer de novo? E se eu andar de novo na mesma situação? Então imagina a agonia, a aflição daquele homem, quando ele percebe Jesus colocando já os seus pés dentro do barco para se retirar daquela terra, como era desejos dos gerazenos. E ele corre até Jesus e diz: Senhor, não vá embora. E se o Senhor for, deixa eu ir. O que ele estava se expressando, meus irmãos, é que sozinho ele não conseguiria. Quem iria controlá-lo agora? Homens tentaram controlá-lo com cadeias e não conseguiram. E agora Jesus vai embora, o único que conseguiu. O que será de mim? Mas ele não havia entendido algumas coisas. O versículo 3 e 4 diz assim: o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeia alguém podia prendê-lo. E o 4 diz: porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Cadeias, grilhões, esforços da família, esforços dos amigos, nada havia dado jeito. Se nós pudermos colocar um pouquinho como uma metáfora dos nossos dias, podemos dizer que pessoas que vivem sem esperança, como esse homem, nem os amigos podem dar jeito, nem os programas da televisão, nem os passeios pela internet, nem mesmo as viagens para terras exóticas, para Disney e tudo mais, nem mesmo a droga, nem mesmo o álcool, ou qualquer outra substância, nem mesmo o dinheiro, nem mesmo o sexo, nada pode dar jeito. Ninguém pode ajudar. Nem mesmo os remédios, nem mesmo os psicólogos, ou qualquer outra ciência, ninguém pode segurar a tristeza, o vazio, a depressão, a angústia que habita o coração de alguém que está longe de Deus. E quando alguém então é tirado deste poço profundo, pelo poder de Deus, ele agora se vê nesta nova situação, ele sente no seu coração algo que ele jamais sentiu, e todos aqueles que já experimentaram a Cristo Jesus sabem do que eu estou dizendo. Mas ele se vê na iminência da perda. Ele não conseguirá sozinho. Ele não conseguirá se controlar. Eu não conseguirei dizer não aos meus amigos, posso dizer nos dias atuais.
Eu não conseguirei dizer não aos sites pornográficos. Eu não conseguirei dizer não às bebidas, às drogas, às amizades deste mundo, que me levam a momentos de histeria, de alegria, mas depois de depressão profunda. Eu não conseguirei dizer não, Senhor. O que eu faço? E a palavra do Senhor, meus irmãos, ela nos dá algo maravilhoso. Ela nos fala de algo maravilhoso. Ela fala que Jesus Cristo, então, dá uma resposta para esse jovem. O versículo 19 desse texto, observe bem. Ele diz assim: Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, como teve compaixão de ti. Então ele foi, e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Não era um homem mais que corria pelos cemitérios, mas um homem que corria pelas cidades. Decápolis significa 10 cidades, talvez é a designação ali de 10 cidades daquela região. E agora ele não mais corria em prol do inimigo, de Satanás. Ele não mais corria em desespero, mas esse homem começa a percorrer lugares, cidades. Ele começa pela sua família, e Jesus fala: primeiro vai na sua família. Quem sabe quantos ele havia magoado, ferido, quem sabe quantos laços quebrados não havia na vida deste homem, e Jesus fala: vai lá na sua família, fala o que aconteceu com você, fala a respeito disto. E ele não havia entendido ainda, claro, a sua fé era muito ainda imatura, era muito nova. Ele não havia entendido que não precisava mais da presença física de Jesus, não precisava mais. Agora ele entende que Jesus estaria com ele, porque quem Jesus manda, ele vai junto. Lá em Mateus 28, os versículos 18 em diante, vai dizer Jesus mandando os discípulos pregar o evangelho a todas as nações. Jesus manda os discípulos ensinar e batizar. E no versículo 20, Jesus diz: e eis que eu estou convosco todos os dias. Não a presença física mais dele, mas a presença de Jesus estaria com aquele homem. Ele não precisava ter medo. Os demônios não voltariam mais. Ele nunca mais seria o mesmo homem. A quem Jesus manda, ele vai junto. E ele começa então pela sua casa. Vai para a tua casa, vai para os teus, anuncia o que o Senhor fez, anuncia o que aconteceu na sua vida. E ele vai, e ele foi, e ele começa a proclamar o evangelho do Senhor Jesus. Jesus estava com ele. Meus irmãos, Jesus Cristo comprou a felicidade daquele homem na cruz do Calvário. Jesus Cristo removeu dos seus ombros o fardo pesado do pecado. Jesus removeu. Jesus Cristo removeu a terrível sensação de culpa que o atormentava e tirou para sempre o temor da morte, o temor da sepultura e o horror do inferno da vida daquele homem e da vida daqueles que se entregam ao Senhor Jesus. Como alguém pode se cansar de clamar a este Cristo que fique conosco, que esteja conosco? Como nós podemos nos cansar de dizer: Senhor, eu quero que o Senhor fique comigo, eu quero a sua companhia, eu quero o Senhor ao meu lado, sozinho eu não consigo, Senhor. Como alguém que foi tocado pela graça de Deus, que teve a sua vida marcada pelo Altíssimo, pode dizer para o Senhor: se retire daqui, eu não quero o Senhor? Como nós podemos dizer isso, a não ser correr
para os braços de Jesus, ansioso para estar com Ele, mas nunca ansioso para se livrar dele. Irmãos, como alguém que diz que foi tocado pelo Senhor, como alguém que se diz filho ou filha do Altíssimo, pode despreocupadamente viver esta vida, passar dias e até semanas sem que haja qualquer contato com Jesus, sem que se preocupe com o seu povo, com a sua igreja, sem que se preocupe com a palavra, com a oração, com a comunhão. Como alguém pode dizer que tem Jesus, mas não tem ansiosidade por estar com Ele? Não combina. Aquele homem queria que a sua condição abençoada continuasse e fosse permanente. E Jesus faz isso. Jesus providencia para que isso aconteça na nossa vida. Irmãos, eu quero já encerrando, e eu quero que vocês abram comigo, se assim desejarem, um texto que está lá no Salmo 37. Salmo 37. O versículo 24. Salmo 37, versículo 24. A Bíblia... Vamos ler o 23 e 24. Nós vamos ler juntos. Salmo 37, versículos 23 e 24. Está aqui na projeção. Leiamos. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Que esse texto seja para a minha vida e para a sua vida. Porque quando estamos no caminho do Senhor, e nesse caminho nos alegramos, como ele diz no versículo 23, mesmo quando você vai cair, o Senhor está ali. E Ele te segura pela mão. E esse homem pode agora experimentar isso, e nós também podemos. Haverá provações, haverá tribulações, mas Ele prometeu que seríamos mais que vencedores. Aqueles então que dizem para Jesus: Jesus, eu quero estar com o Senhor. É isso que eu quero. Eu quero estar no grupo daqueles que querem e anseiam a tua presença. A Bíblia diz: o Senhor os segura pela mão. E as provações podem vir. Paulo menciona várias delas lá em Romanos capítulo 8, quando ele vai dizer, que nem a morte, nem a vida, nem os demônios, nem os poderes deste mundo, nem tribulação, nem angústia, nada neste mundo pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, quando nós estamos em Jesus, Ele está conosco, firmemente segurando a nossa mão, até aquele dia que Ele dirá para nós: olha, meus filhos, entrem no descanso que está preparado para vocês antes da fundação do mundo. Eu quero que nós oremos neste momento. Feche os seus olhos. Vamos falar com o Senhor. Nós estamos aqui encerrando este momento de culto, mas nós não podemos deixar de orar. E eu quero que você também ore em seu íntimo, em seu coração, na sua mente, para que você esteja naquele grupo daqueles que querem Jesus, que desejam Jesus e querem estar com Ele e viver com Ele. Querido Deus, louvado seja o teu nome, meu Pai, porque a tua palavra é a verdade. Ela é absolutamente verdadeira naquilo que ela nos diz. E o que aconteceu com este homem não é estranho. O Senhor tem repetido isso ao longo de toda a história. O Senhor tem chamado homens e mulheres, não importa
aonde estão na sua condição espiritual. Não importa quão profundo é a sua angústia, o Senhor tem chamado das trevas para a luz, da morte para a vida, e tem dado, Pai, uma vida abundante. Tem, Pai, colocado em nossos corações a tua paz, mesmo em meio às tribulações. O Senhor tem nos dado, Pai, uma felicidade que não se pode comprar com dinheiro ou conquistas deste mundo. Nenhum diploma, nada pode comprar a felicidade que o Senhor reserva para aqueles que te pertencem. E por isso, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor mesmo, Pai, convença os nossos corações. Convença, Pai, aqueles que ainda não têm uma vida transformada pelo Senhor, da necessidade urgente do perdão, da reconciliação, da graça do Senhor. Ó Senhor, nos dê uma semana abençoada. Uma semana, Pai, que a nossa mente e o nosso coração medite no Senhor. E tudo o que fizermos, Pai, seja em palavra, seja em ação, nós façamos para a glória do Senhor. O nosso trabalho, a nossa família, as nossas palavras que dissermos, seja tudo para honrar o Senhor. Senhor, que o nosso clamor seja sempre pela tua presença. Que nós não demos, Pai, não demos nenhum passo sem buscar esta presença bendita. Conserte a nossa vida, apruma os nossos passos e nos abençoe, Pai, porque nós precisamos da bênção do Senhor. Leva o teu povo em paz, leva teu povo debaixo do teu cuidado, Senhor. Aqueles que estão enfermos, aqueles que estão preocupados, aqueles, Pai, que estão angustiados, sem esperança, aqueles, Pai, que enfrentam tribulações, problemas, que o Senhor, Pai, os console, que o Senhor, Pai, fale com eles. Ó Senhor, fica conosco. É a oração que fazemos em nome de Jesus. E agora, amados irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso amado Pai, e que a comunhão e as ternas consolações do Santo Espírito repouse, irmãos, sobre vós, sobre esta igreja e sobre a igreja de Jesus que se espalha por toda esta terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Amém.